A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, para estarmos todos juntos em um só Espírito, ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 30 países. E como eu disse no Milho Ofertadinho, vou aguardar mais um pouco para que todos possam estar chegando em todas as redes sociais para explicar o porquê desse QR Code aqui, para que vocês estejam sempre muito bem instruídos, sempre atentos e alertas, para que jamais sejam enganados e nem confundidos em hipótese nenhuma. Então não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, curtindo, comentando e compartilhando, pois nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Então leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e em João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e de ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e de todos aqueles que estão buscando uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Apocalipse não, onde houveram sorteios no livro de Atos capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco nos versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para o coração de todos vocês que precisam e necessitam, não da minha palavra, mas sim da palavra do Senhor que é semeada em seus corações. E aproveitando agora que todo mundo já está chegando, vou explicar o porquê desse QR Code aqui comigo. Porque pessoas estavam utilizando da nossa imagem indevidamente. E eu já até avisei a vocês no @Milho Ofertadinho, há um tempo atrás, que tinham pessoas que estavam retransmitindo a nossa live, que não tinham pedido a nossa autorização, mas que nós não estávamos nos preocupando e nem indo atrás dessas pessoas, porque desde que a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça, estivesse sendo ainda mais propagado, ainda mais divulgado, não havia problema nenhum. Mas o problema começou a ocorrer quando pessoas começaram a ser lesadas por causa do uso indevido da nossa imagem. Por isso que nós colocamos esse QR Code aqui com a chave daquilo que eu não posso falar na rede social, porque a rede social não gosta que a gente fale dele. Mas eu coloquei essa chave aqui para vocês ofertarem, servem para vocês ofertarem, dizimarem. E por quê? Que de tanta coisa a gente teve que colocar isso? Porque as pessoas que utilizam verdadeiramente não, né? Que utilizam indevidamente, falsamente da nossa imagem, isso aqui é o que eles não querem, porque eles querem para a conta deles, ficam manipulando as pessoas, para que elas contribuam de maneira financeira para esses que não estão verdadeiramente na verdade. Então é muito importante, verdadeiramente, que qualquer canal que você vê
que você nos acompanhar em qualquer das redes sociais que nós estivermos neste momento, e esse QR Code estiver borrado, apagado ou recortado, você está vendo apenas uma cabeça flutuante, então você entre em contato conosco, denuncie esse perfil, entre em contato conosco, porque não faz parte da gente, e se a sua intenção fosse apenas de transmitir a palavra do Senhor, não tem porquê dele apagar essa mensagem aqui. Então é muito importante vocês estarem sempre atentos e vigiando e não caindo em qualquer coisa na internet. Nós deixamos bem claro, nós não pedimos dinheiro. Nós estamos aqui oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. E quando nós apresentamos a vocês a necessidade de vocês ofertarem, nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, basta vocês examinarem as bases da Bíblia Sagrada que nós sempre apresentamos. Nós não pedimos, nós apenas deixamos bem claro a necessidade que há para vocês. E aí, o resto é o Senhor quem verdadeiramente fala ao coração de cada um de vocês. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, vou dar início à ministração da oração. Lembrando, fiquem sempre atentos para que vocês jamais sejam enganados e nem confundidos, e busquem sempre estar com a verdade do Senhor sendo semeada em seus corações, e semeando a palavra do Senhor a toda criatura. Então vamos à ministração da oração para darmos início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, com o poder que há no santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, revestindo todas as portas, portais e janelas dos corpos, almas, espíritos e corações, para curar, libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da Tua Igreja Virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e serem benditos do Senhor aonde quer que eles chegarem, nos 4 cantos dessa terra, seja sempre para mais glorificação e exaltação do Teu santíssimo e poderoso nome. É o que eu peço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui ao vivo de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada. Como a abençoada ali chegou tarde na hora da explicação, vou explicar rapidamente novamente. Estavam fazendo o uso indevido da nossa imagem, retransmitindo nossas lives em outras redes sociais. Não estávamos nos preocupando, já que estavam espalhando o Evangelho do Senhor, mas começaram a utilizar de maneira ilegal, tentando pegar financeiramente das pessoas que nos acompanham. Então, por isso, nós colocamos esse QR Code aqui para saberem que é realmente a gente. E que quando for nossos canais oficiais, esse símbolo aqui não vai estar tampado, para poder afugentar essas pessoas com más intenções. Aqueles que têm boas intenções e querem continuar retransmitindo as lives por causa da palavra do Senhor que é ministrada, são sempre muitíssimo bem-vindos para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E eu vou estar dando início à ministração do livro ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. Não confunda rebanho com gado. O Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que ele é o nosso único, bom e verdadeiro pastor. E bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmos 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. E lá no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 46.
Palavra do Senhor Jesus. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E esses são recolhidos no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70, enviou sempre de 2 em 2. E assim, nós estamos aqui, ao vivo, em todas as redes sociais, para mais de 30 países, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então escolha o seu número de 1 a 12 e seja membro dessa igreja virtual, seguindo ou se inscrevendo, dependendo da rede social, e deixando nos comentários, dizendo que você é membro e qual o número de 1 a 12 do qual você escolheu fazer parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. E nós estamos aqui para ajuntar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca podia ter se separado. 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3. Então vamos dar início aos sorteios dos 12 rebanhos benditos do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro Rebanho Bendito ímpar de número 3 e o Rebanho Bendito par de número 4. São os primeiros a receberem a palavra do Senhor sendo ministrada e semeada em seus corações. E o primeiro livro a ser ministrado nesta live é o livro de Jeremias, que contém 52 capítulos. Livro de Jeremias, que contém 52 capítulos. É o primeiro livro que estará sendo ministrado nesta live. Lembrando que, dependendo da rede social, essa live vai ficar salva para que vocês possam estar aí acompanhando e examinando cada ministração passada, as lives anteriores, para que vocês possam verdadeiramente estar buscando a presença do Senhor em suas vidas quando ou onde vocês quiserem. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro de Jeremias, capítulo 12. Jeremias capítulo 12 para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, Jeremias capítulo 12. E para o rebanho bendito par de número 4, livro de Jeremias capítulo 13 para a sua meditação. Lembrando que do horário de 1h12 até 1h24 da madrugada é onde nós estaremos interagindo com todos vocês, tirando as suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus e colocarem à prova todo e qualquer líder que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, você chegou atrasado, a produção chegou a colocar aí nos comentários. Nós estamos utilizando esse QR Code porque haviam pessoas utilizando indevidamente da nossa imagem e pedindo dinheiro para os nossos seguidores. Então, para deixar aqui sempre bem claro, para que essas pessoas com má intenção não retransmitam a nossa live, a gente colocou isso aqui e também para poder alertar aqueles que nos acompanham para que eles sigam os perfis oficiais ou os nossos canais parceiros, para que eles não sejam enganados e nem confundidos. Porque aquele que está com a intenção de apenas espalhar o Evangelho e a justiça do Senhor, não vai se preocupar simplesmente com esse código com esse QR Code aqui na minha roupa. E sim, ele vai se preocupar com a palavra do Senhor que está sendo ministrada. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 13, o reino dos céus é um reino de comerciantes, não de mercadorias. E é justamente por isso que nós estamos alertando a todos vocês que o comerciante está atento, examinando, buscando sempre a palavra do Senhor em primeiro lugar. Um comerciante, no caso, do reino dos céus. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração de uma oração. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração de número 8, lembrando que as nossas orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus o Cristo. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir.
através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada agora. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam revestidas com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para serem limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal, e que elas possam ver as tuas maravilhas, as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que no meu canal, @Igrejas Benditas, você vai encontrar a live salve, vai poder voltar no começo, acompanhar todas as explicações, porque tudo tem um porquê, para quê e como, de acordo com as Escrituras Sagradas. Então vamos à ministração no livro de Jeremias, capítulo 12, do versículo 11 ao versículo 17. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, uma ciência, um significado por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de Jeremias, capítulo 12, do versículo 11 ao versículo 17. Em assolação a tornaram, e a mim clama no seu abandono. Toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isso a peito. Sobre todos os altos desnudos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um a outro extremo da terra. Não há paz para ninguém. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas sem proveito algum. Envergonhados sereis dos vossos frutos, por causa do brasume da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que se apoderam da minha herança, que deixei ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que, depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles, e os farei voltar cada um à sua herança, cada um à sua terra, se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal. Então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancá-la-ei e a farei perecer, diz o Senhor. Glórias e aleluia ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 12 do livro de Jeremias, vemos como verdadeiramente o Senhor nosso Deus traz o juízo e a justiça para aqueles que se desviam dos seus caminhos. Vemos também como há a falta de prosperidade pela ausência do nosso Senhor. E também aqui o Senhor deixa bem clara a oportunidade que Ele dá para os estrangeiros, para os outros povos, que contaminaram o seu povo com os seus dogmas, costumes, religiosidades, mas que o Senhor ainda dá a oportunidade para serem restituídos à terra, para que pudessem verdadeiramente aceitar ao Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte de um dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao próximo rebanho bendito ímpar, de número 11, e o rebanho bendito par, de número 12. São os próximos a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, com a permissão do nosso Senhor Deus, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor.
A partir de 1h12 até 1h24 é o horário que nós reservamos para interagir com vocês e tirar as suas dúvidas. Livro de Deuteronômio, que contém 34 capítulos. Livro de Deuteronômio, que contém 34 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Não esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo ou nos seguindo para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live pelo nosso sacerdote e apóstolo, toda madrugada e uma vez por semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Glória ao nosso Senhor Deus, Deuteronômio capítulo 12 também. Olha a numerologia do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sempre presente, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deuteronômio capítulo 12, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 11. Livro de Deuteronômio capítulo 12. Para o rebanho bendito par de número 12, livro de Deuteronômio capítulo 13, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. A oração voou aqui. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria. E a oração de número 12, que foi justamente aqui voou. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. É a próxima oração a ser ministrada. Então, já ficou o recado. Escolham um número de 1 a 12 e seja parte de um dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Pois todos aqueles que são seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes de nossas igrejas virtuais, além de poderem continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, eles também recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês toda madrugada e uma vez por semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E vocês têm também as passagens da Bíblia Sagrada, de segunda a sexta, no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E vamos à ministração da oração. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que eles venham ser guardados e revestidos com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo e recebam a cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos seus corpos, almas, espíritos e corações, dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco. E recebam a ministração e o cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração no livro de Deuteronômio, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda a árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas, e os seus postes ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para lhe pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis.
A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Glórias, aleluia, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 12 do livro de Deuteronômio, vemos como o Senhor exorta o seu povo a purificar, a abandonar, a destruir, a eliminar tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor nosso Deus. Então devemos tomar sempre muito cuidado para que nunca, em hipótese nenhuma, você pegue algo que é da sua velha criatura e você continue insistindo em trazer ele para a presença do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois aqui o Senhor foi bem claro, ele determinou o lugar da onde verdadeiramente ele iria ali habitar do meio do seu povo naquela época. Mas hoje nós devemos lembrar João 4, do versículo 21 ao versículo 26. Palavra do Senhor Jesus: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade e em qualquer lugar, não de qualquer maneira. Porque aqui o Senhor especificou o lugar e especificou também a maneira da qual deveria ser feita. Agora o Senhor não especificou o lugar, mas especificou a maneira da qual devemos fazer. Então não podemos acrescentar e nem omitir nada, porque como você, uma pessoa, você não especificamente, mas como uma liderança religiosa que se afirma ser pecador e imperfeito, vai querer dizer que a vontade dele, o coração dele, o sentimento dele, o sonho dele, tudo aquilo que é relativo a ele, vai ser melhor do que aquilo que o Senhor já determinou que seja feito. Então estejamos sempre atentos e vigilantes para que jamais sejamos enganados e nem confundidos em hipótese nenhuma. Vamos ao próximo sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Deus Todo-Poderoso. E o próximo rebanho a receber a palavra do Senhor é o rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2. São os próximos a receberem a palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro de 2 Coríntios, que contém 13 capítulos. Livro de 2 Coríntios, que contém 13 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada, nós estaremos interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias. E o livro é o livro de 2 Coríntios, capítulo 2. Olha o 12, mais uma vez, 1 do rebanho e 2 do 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1. Livro de 2 Coríntios, capítulo 2. E para o rebanho bendito par de número 2. Livro de 2 Coríntios, capítulo 3, para a sua meditação. Lembre-se também de conferir nossas mais de 70 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor e colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Lembrando sempre também a todos vocês que também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e membros ou ofertantes de uma de nossas igrejas virtuais. Então veja sobre a necessidade de você você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, vai encontrar o vídeo fixado no perfil, ou então basta você vir nesse QR Code que está aqui presente aqui na minha roupa, nas minhas vestes santas, para que vocês possam ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco. Lembrando que esse QR Code aqui foi porque haviam pessoas utilizando indevidamente
da nossa imagem, e para pegar essas pessoas mal intencionadas, impedir que elas continuassem com os seus mais frutos, com as suas mais obras, nós tivemos que chegar a esse ponto de colocar esse QR Code aqui. Porque se a pessoa estiver retransmitindo as nossas lives com a intenção de espalhar o Evangelho e a justiça do Senhor, ela não vai se preocupar com isso aqui. Mas aquelas que estavam fazendo isso de maneira mal intencionada e pegando financeiramente as pessoas que estavam ali tentando buscar a palavra do Senhor, sedentas pela palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, elas não vão gostar disso aqui. Então, se você estiver nos assistindo, estiver vendo uma cabeça flutuante, ou então esse QR Code aqui está borrado, manchado, tampado ou cortado de alguma forma, você já sabe que você não está assistindo por um canal oficial e que essa pessoa está de maneira com uma má índole em relação à transmissão dessa live. Então sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vamos à próxima oração a ser ministrada nesta madrugada. E a oração é a oração de número 12. Sejam todos muito bem-vindos. Perdão, de número 11. Fiquei com 12 na cabeça. Oração de número 11 é a próxima a ser ministrada. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, em Teu santo nome eu peço que esses Teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada, e cobertos desde do alto fio de cabelo das suas cabeças até as plantas dos seus pés, com os poderes que há no santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome do Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Glórias e aleluia ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 2 do livro de 2 Coríntios fala sobre o perdão, que é algo extremamente necessário para aqueles que estão na caminhada com o Senhor Jesus o Cristo. E que eu sempre faço questão de ressaltar a vocês, porque infelizmente muitas pessoas não têm conhecimento disso. Você não perdoa uma pessoa se você não conseguir conviver mais com ela. Ah, eu perdoo, mas eu aqui e ele lá. Isso não é perdão, você não liberou perdão para essa pessoa. Ah não, Milana, eu liberei o perdão sim para ele. Não, você não liberou o perdão. A partir do momento em que você consegue continuar convivendo com essa pessoa, você liberou o perdão. Porque enquanto ainda há mágoa, há rancor, você ainda não perdoou essa pessoa. Ah, tá bom, eu convivo com ele o tempo todo, mas sempre que surge a oportunidade, eu vou lá e jogo na cara o que ele fez comigo. Mais uma vez, você não perdoou essa pessoa. E devemos, aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro a importância que tem na igreja perdoar e a igreja acolher.
para que essa pessoa possa verdadeiramente se reconstruir, voltar à firmeza da fé em Cristo Senhor Jesus, independente do seu orgulho e da sua vontade. Às vezes que a gente já foi esculhambado, maltratado, xingado, humilhado, perseguido por causa de uma alma, e a alma voltava igual a musiquinha do Thiago, volta o cão arrependido com suas orelhas estão fartas com osso, ruído. Então é justamente isso. Então é muito importante que, independente do que aquela alma faça, lembra da palavra do Senhor Jesus, Lucas 7 vezes 7, 70 vezes 7. Então é muito importante, verdadeiramente, nós buscarmos a presença do Senhor para que Ele tire de nós toda mágoa, todo rancor, todo ódio e que prevaleça sempre os frutos do Espírito Santo de verdade em nossos corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para a honra e glória do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A Marcelo comentou, liberar perdão é dizer eu aqui e ele lá. Significa que Jesus também vai te perdoar e viver, não vai? Eu acho que eu entendi o que você quis falar, tipo, a pessoa chegar e falar, tá, eu perdoo ele aqui e ele lá. Aí Jesus também, eu te perdoo, eu aqui e você lá no inferno. É isso? Pelo que eu entendi, pela sua frase foi isso, porque a rede social foi lá e cortou o resto do seu comentário. Mas justamente, devemos lembrar que é impossível para o Senhor perdoar se nós não perdoarmos. É impossível para Ele ter misericórdia de nós se nós não formos misericordiosos. Como Ele mesmo falou, da mesma forma que quereis ser tratados, deveis tratar os outros. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, a receber a palavra do Senhor aos seus corações. Rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10. São os próximos a receberem a palavra do Senhor sendo ministrada em seus corações. Então, Senhor, todos vocês, muitíssimo bem-vindos. Com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Perdoar, você não precisa continuar sendo amigo daquela pessoa, mas você precisa sim conseguir lidar com ela, interagir com ela de maneira respeitável. É isso sempre o ponto. Você não tem necessidade de voltar a ser amigo daquela pessoa, mas tem que deixar bem claro, você tem que demonstrar respeito e tem que continuar conseguindo conviver com aquela pessoa sem a vontade de fazer alguma coisa, seja de maneira física ou de maneira verbal, insultar ela de alguma forma. Você tem que tirar esse sentimento do seu coração. Vamos ao livro a ser ministrado nesta madrugada. Não sou pastora. Esse é um título que não é permitido nem para o homem, nem para a mulher. João capítulo 10. Um só rebanho, um só pastor e eu sou. Palavra do Senhor Jesus. Eu sou ministradora da palavra do Senhor nosso Deus. Estou sempre aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. E o livro é o livro de Hebreus, que contém 13 capítulos. Livro de Hebreus, que contém 13 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada, eu estarei interagindo com todos vocês nos comentários, tirando as suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a Palavra do nosso Deus, ou as nossas ou sobre as nossas mais de 70 denúncias. E o livro de Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 9. Livro de Hebreus, capítulo 2. E para o rebanho bendito par de número 10. Livro de Hebreus, capítulo 3, para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, o Cristo, sempre houveram sorteios, como a gente falou no começo da live. E elas também eram feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos a internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Então vamos à ministração de uma oração, lembrando que todos aqueles que são inscritos ou seguidores de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês também durante a madrugada. E a próxima oração é a oração de número 7, a próxima a ser ministrada. Então faça sua obra para com o Senhor nosso Deus, compartilhando e convidando outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Vamos à ministração da oração.
nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que age agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa, forte, poderosa e bendita palavra, através desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. E todas essas vidas ligadas conosco recebam o poder que é no sangue do Senhor Jesus Cristo, cobrindo suas vidas, limpando, libertando e livrando elas de toda a depressão e opressão do mal, para que elas possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem seus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Jesus poderoso, sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vamos à ministração no livro de Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 2 do livro de Hebreus, chama mais uma vez a nossa atenção para a preciosidade que é a salvação, a vida eterna, livre com o nosso Senhor Jesus na glória. Que nós não podemos escarnecer nem negligenciar aquilo que com alto preço foi pago. Devemos verdadeiramente honrar a esse Senhor, do qual, como aqui está escrito no versículo 7, nos fez um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra nos coroaste, e nos constituíste para verdadeiramente estarmos sobre as obras das tuas mãos. Então nós não devemos pegar toda essa liberdade, esse poder que o Senhor nos deu, para vir a trazer da forma que a gente quer, que a gente acha, que a gente pensa, que a gente imagina. Porque como está escrito lá em Provérbios 16, versículo 2, todo caminho aos olhos do homem é bom, mas o Senhor pesa o coração. Então devemos estar sempre atentos, buscando que não sejamos nós, mas seja sempre Ele através de nós, nos concedendo a paz, a graça, a alegria dEle, a sabedoria, a inteligência, o discernimento, o entendimento. Tudo é dEle e por Ele e para Ele permanecem sendo todas as coisas. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ao próximo livro, ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a ser sorteado. Rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6. São os próximos a receberem a palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever, dependendo da rede social, para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. Livro de Oséias, que contém 14 capítulos. Livro de Oséias, que contém 14 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado. E lembrando que se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, independente dos seus recursos ou condições financeiras, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem
a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Vamos ao sorteio do livro de Oséias a ser ministrado. Livro de Oséias, capítulo 5. Oséias, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito, ímpar de número 5. E livro de Oséias, capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito, par de número 6. Livro de Oséias, capítulo 6. Vamos à ministração de mais uma oração. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais. Lembrando que essa live vai ficar salva depois. Vocês podem deixar aí nos comentários deixar nos comentários, tudo que vocês podem deixar no comentário, seja o seu nome, seja a região de onde você está nos acompanhando, seja também suas perguntas, para no final da live nós estarmos respondendo. Oração de número 3 é a próxima a ser ministrada. E acompanhe também no meu canal, @mileofertadim, live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, onde eu interajo mais nos comentários e tiro suas dúvidas com porquê, para quê e como, tudo para mais honra e glória ao nosso Deus. Vamos à ministração da oração. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, venham ser guardadas, curadas e protegidas com os poderes que há no santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, a paz e a graça da igreja do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que estamos todos. Vamos à ministração no livro de Oséias, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que foste um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheça Efraim e Israel não me está oculto. Porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes sairão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Glórias, aleluia, ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 5 do livro de Oséias, é importante para nós estarmos sempre, mais uma vez, atentos com as grandes oportunidades que o Senhor, nosso Deus, verdadeiramente concede ao seu povo. E que quando não pegamos essas oportunidades, como o Senhor simplesmente se vira às suas costas. Porque o Senhor, primeiro, Ele avisa, Ele alerta, Ele repreende, Ele castiga. E se ainda assim endurecer o seu coração, o que o Senhor vai fazer? Ele não é um ditador do qual Ele quer impor verdadeiramente, quer obrigarmos a fazer. Mas Ele deixa bem claro, é necessário que nós venhamos a fazer. Da mesma forma que um médico, quando receita um remédio, ele sabe que por mais que o remédio seja amargo, é necessário tomar o remédio para a pessoa, o corpo da pessoa, vir a se curar. Então é necessário realmente nós pegarmos o nosso eu e abandonarmos ele, e pegarmos o Espírito Santo de verdade e permitir que ele trabalhe em nossos corações, para que o Senhor não nos rejeite, para que pelo contrário, ele olhe para nós e tenha alegria, e através da alegria dele em nós, a nossa alegria se torne completa. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso.
E o último rebanho bendito ímpar, de número 7, e o rebanho bendito par, de número 8. São os últimos a receberem a palavra do Senhor aos seus corações nesta madrugada. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuar recebendo orações toda madrugada. Abençoado lar de Santo André, São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 70 países. Para mais de 30 países. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Reis, que contém 22 capítulos. Livro de 1 Reis, que contém 22 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Estamos sempre aqui. Aí ele falou palavrão. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos lembrar sempre de manter o devido respeito e respeitar as outras pessoas que estão também aqui para acompanhar a palavra do Senhor sendo ministrada em seus corações. Vamos ao livro de 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 7, e do rebanho bendito par, de número 7. 1 Reis, capítulo 21. E para o rebanho bendito par, de número 8, 1 Reis, capítulo 22, para a sua meditação. Lembrando que o motivo desse QR Code aqui nas minhas vestes santas é porque pessoas estavam utilizando indevidamente da minha imagem e prejudicando outras pessoas financeiramente. E com isso nós tivemos que chegar ao ponto de colocar esse QR Code para que vocês saibam se estão acompanhando com alguém de acordo com boas intenções, caso não sejam nossos canais principais, você estiver acompanhando por um de nossos canais parceiros que estão preocupados em espalhar a palavra, o evangelho e a justiça do Senhor. E se caso esse QR Code esteja borrado, tampado de alguma forma, já sabe que a pessoa que está retransmitindo está com má índole, má intenção. Então é uma prova aí para vocês verdadeiramente estarem sempre atentos, tomando muito cuidado, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração da próxima oração, lembrando que a partir de 1h12 da madrugada é o horário em que nós estamos reservando para tirar as suas dúvidas. Oração de número 5 é a próxima a ser ministrada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja agora a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos amados. Que todos nós que estamos buscando ao Senhor nesta madrugada, venhamos ser revestidos, protegidos e curados com o poder que há no santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. E que todo mal e toda obra do mal, todo espírito maligno e imundo que estiver tentando impedir de nós fazermos a tua obra, a nossa obra para com o Senhor Deus, venha ser queimado e destruído com o poder que há no santíssimo sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração. Antes, uma pausa para água. Gratidão. Vamos à ministração no livro de 1 Reis, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 7. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, ou ao palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: Que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu:
porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu, com efeito, sobre Israel? Levanta-te, come, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Glórias, aleluia, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 21 do livro de 1 Reis, é importante para nós vermos verdadeiramente como nós devemos honrar aquilo que o Senhor nos concede a nós, aquilo que é a essência da verdade do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Devemos buscar sempre a presença do Senhor, nosso Deus, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. E mesmo que o inimigo venha a se levantar, que o inimigo venha a tentar nos fazer desistir, não podemos, em hipótese nenhuma, nos separarmos daquilo que o Senhor preparou para nós. Devemos continuar em obediência, buscando a presença do Senhor em nossas vidas. Vamos ao próximo livro a ser ministrado, o livro de Obadias, que contém apenas um único capítulo. Obadias, capítulo 1 e único, é a meditação para todos nós nesta madrugada. Livro de Obadias, capítulo 1 e único. Vamos à ministração de mais uma oração e a partir de 1:12 estaremos interagindo com vocês no comentário. Oração de número 4, a próxima a ser ministrada. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E que haja agora os poderes que há no santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, guardando, livrando e revestindo as benditas vidas dos fiéis amigos ao Senhor, que estão fazendo a sua obra para com o Senhor em espírito e em verdade. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Obadias, capítulo 1 e único, do versículo 10 ao versículo 16. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sortes sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça, porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Glórias, aleluia, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 único do livro de Obadias, vemos como o Senhor, mais uma vez, a afirmação dele lá no Novo Testamento, Mateus 16, versículo 24 a 27, que ele vai recompensar ou pagar a cada um de acordo com as suas obras. E que nós devemos tomar sempre muito cuidado e devemos lembrar que estamos aqui para ajuntar, para interagir com os irmãos e não para nos alegrarmos com a queda dele. Pois aqueles que estão em Cristo, Senhor Jesus, devem ter prazer em instruir, repreender, em amar o seu irmão através de atitudes e não por palavras. Pois aquele que ama o seu irmão, mas não ajuda naquilo que é necessário, esse é mentiroso. Então devemos tomar sempre muito cuidado. Não, essa live não é gravada, estamos aqui ao vivo neste momento, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não estamos só aí, estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 30 países.
Escolha agora o número de 1 a 7 para você receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 12. Jeremias, capítulo 12, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 1, livro de Deuteronômio, capítulo 12. Deuteronômio, capítulo 12, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 2, vai meditar em 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 4, livro de Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 5. Oséias, capítulo 5, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 5, vai meditar em 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21, se você escolheu o número 5. E se você escolheu o número 6, livro de Obadias, capítulo 1 e único. Livro de Obadias, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 6. E eu vou dar agora uns comunicados muito importantes e já estarei interagindo com vocês nos comentários. Lembrando que estamos interagindo durante toda a live de segunda a sexta, de meia-noite e 7 a... De meia-noite e 7, não. No arroba mileofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de vocês receberem as orações durante as lives de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E tem a flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã, 12 minutos antes das 6 horas da manhã, na arroba a igreja 70 Santos, na tarde, a partir de 12 minutos antes das 5 horas da tarde, na arroba AIG 1318 37 300, e na madrugada aqui no arroba Igrejas Benditas, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, para buscarem ao Senhor Deus, seja onde for que você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e em João capítulo 15. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que elas são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das nossas redes sociais, pois estamos ao vivo em todas elas nesta madrugada, que a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, as secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando que outras informações importantes e necessárias você vai encontrar na descrição dessa live, dependendo da rede social. Essa live também vai ficar salva e é muito importante vocês compartilharem, examinarem, buscarem, meditar na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
bastante. O abençoado ele pediu para eu falar sobre... Pode falar sobre o versículo Lucas de 23, versículo a 34. Eu entendi 24. Vamos aqui, Senhor, todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Que o abençoado comentou. Lucas 23, versículo 34. Está escrito assim: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sortes. Aqui nós vemos a utilização das sortes como como cumprimento daquilo que havia sido profetizado lá no livro de Salmos, capítulo 22, que lançariam sortes sobre as vestes do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui o Senhor Jesus, no sentido literal mesmo, que já nos fizeram essa pergunta também, que o Senhor Jesus afirmou: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Porque eles não sabiam o que faziam, porque eles não acreditavam que aquele da qual eles estavam levando para a crucificação era realmente o Filho do Deus vivo, o Verbo encarnado. Então é isso, justamente no sentido literal. Eles não sabiam que era o Senhor Jesus, porque se eles soubessem, e no caso que era o Senhor Jesus não, que era o Senhor, o Cristo, porque se eles soubessem, eles não fariam aquilo que eles estavam fazendo. Porque todas as vezes que eles pediam uma prova verídica, se você é filho de Deus, faz isso. Davam uma de Satanás: se tu é filho de Deus, se joga lá de baixo, se joga lá embaixo. O Senhor Jesus não cumpria, porque o Senhor Jesus não estava ali para provar uma guerra de orgulho, de vontade. E sim, o Senhor foi claro, em João capítulo 8. Quem de vós me convence de algum pecado? Se não credes em mim, crede pelo menos por causa das mesmas obras. Então é isso que devemos estar sempre atentos, com muito cuidado. E aqui o abençoado comentou: Sinceramente, nem sei o que lhe perguntar todas as vezes que entrego algo nas mãos de Deus, seja alguém que eu goste, cursos, provas, amizades, ao invés das coisas irem bem, dá errado. Aí vamos lá, abençoado. É muito importante tomar sempre muito cuidado com isso. Por quê? Porque nós precisamos primeiro, antes de tentar pedir, de tentar buscar, de tentar querer, precisamos ter crédito, para que o Senhor possa sustentar o desejo do nosso coração. Lá em Salmos capítulo 37, deixa bem claro: se nos alegrarmos no Senhor, se nos agradarmos no Senhor, Ele concederá a nós o desejo do nosso coração. O problema é que as pessoas hoje em dia querem se agradar naquilo que o Senhor é capaz de proporcionar, e não no Senhor em si. As pessoas hoje buscam um Deus para as servirem, e não para elas servirem a esse Deus. Então é isso que devemos tomar sempre muito cuidado, essa balança. Precisamos meditar na palavra do Senhor a colocar em prática. Mateus 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tiveram orações do apóstolo Paulo que também não foram ouvidas, porque não eram da vontade do Senhor. Então esse é um outro ponto que devemos estar sempre atentos. Devemos lembrar que o Senhor sabe melhor do que todos nós. Tiveram coisas que aconteceram que eu mesma pedi ao Senhor: Senhor, por que não aconteceu de tamanha forma? E eu vi que aconteceu de uma forma muito melhor. Aquilo que eu pedi, o Senhor não concedeu, porque Ele havia feito de uma maneira maior e melhor, que eu jamais poderia lhe limitar o agir do Senhor Deus. Então nós devemos primeiro ter obediência ao nosso Senhor Deus, buscar Mateus 6,33, o reino dos céus e a sua justiça, as duas coisas, tá? O reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E também termos paciência e lembrarmos que o nosso Senhor é Deus. Ele é aquele que sonda as nossas mentes e nossos corações, não só os nossos como de todos os outros. Ele sabe a melhor coisa que nós fazemos, Ele sabe a melhor coisa para todos nós, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Podem continuar interagindo conosco nos comentários, deixando suas dúvidas com porquê, para quê e como. O abençoado entrou aqui no assunto que é um assunto que a gente estava falando muito há uns tempos atrás, mas que acabou que o pessoal finalmente estava começando a parar, que ele comentou aqui. Que bom que Deus nos deu o livre-arbítrio de escolhermos o que quisermos. Não foi assim não, abençoado. Livre-arbítrio, cientificamente e espiritualmente, não existe. Não existe livre-arbítrio. Você tem a opção de escolha, que é totalmente diferente. Porque se o Senhor fala: ó, faz a minha vontade, que eu vou te abençoar, vou te prosperar, os seus dias vão se prolongar nessa terra, vai receber a coroa da vida eterna, a salvação, a vida eterna livre. Agora não faz o que eu mando e você tem uma condenação eterna. Cadê o livre-arbítrio? Não existe.
Tanto também da maneira naturalmente falando. Não existe o livre-arbítrio. O seu subconsciente está sempre pensando nos prós e contras de determinada situação, seja com base nos seus próprios conceitos ou com base nos conceitos que a sociedade, a humanidade em si, construiu ao seu redor. Então devemos lembrar que temos a opção de escolha, mas não para escolhermos o que quisermos. Como eu mencionei aqui ainda há pouco, que tiveram coisas que eu pedi aquilo que eu queria, que eu achava que era o melhor, o Senhor foi lá e não me concedeu, e me concedeu aquilo que era conforme a vontade dele, que ao eu examinar, era muito melhor do que aquilo que eu estava pedindo. Mas aí não foi o que eu queria, era aquilo que eu precisava, porque o Senhor verdadeiramente nos deu a opção de escolha, e nós precisamos escolher aquilo que nós precisamos. Não é sempre aquilo que nós apenas queremos, porque aquilo que nós precisamos, a palavra diz, precisamos, necessidade essencial. Aquilo que queremos pode ser passageiro. Um dia você quer, no outro não. Aquilo que você precisa é aquilo que nós precisamos verdadeiramente buscar termos em nossas vidas. O falou, queria ter a sua paciência, Milena. Aí é que a gente tem que ver a importância que temos, a necessidade que devemos tomar muito cuidado daquilo que nós pedimos, que é um ponto sempre muito importante. Devemos ter muito cuidado naquilo que nós pedimos. Porque não é que a minha paciência é o Espírito Santo trabalhando 1000% na minha vida. João capítulos 14, 15 e 16. Sem ele eu nada posso fazer, porque eu naturalmente falando, eu não tenho paciência nenhuma. Mas quanto mais o Espírito Santo trabalha em mim, mais verdadeiramente os frutos dele começam a aparecer na minha pessoa. Porque não são os meus frutos, são os frutos dele em mim. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Então, para você ter a paciência, que é fruto do Espírito Santo, é necessário que nós verdadeiramente buscarmos querer fazer a vontade dele. E não ficar só no querer. Viu o que eu falei? Buscar querer a palavra do Senhor Deus, nosso Todo-Poderoso. Buscar e meditar em um só Espírito. Sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo. A mensagem comentou: por isso já peço para Deus não me atender. Como assim, abençoado? Você já pede para Deus não te atender? Aí não está fazendo sentido na minha mente. Aqui outro comentário comentou: mas eu sempre entrego as coisas na mão do Senhor para não me decepcionar. Tem horas que nem sei o que fazer para agradar a Deus. Já estive espiritualmente melhor que hoje. Hoje eu fico mais na minha. Então vamos lá. Sempre que você quiser saber como você agradar ao Senhor Deus, pede instrução a Ele na palavra. Hoje em dia vocês têm a faca e o queijo na mão. Tem aí as 12 igrejas virtuais. Fala no pensamento: Senhor, me instrui, me ensina aonde eu estou errando, aonde eu não estou conseguindo agradar ao seu coração. Senhor, me instrui aonde eu posso ser melhor. Às vezes você não está fazendo errado, mas você pode fazer melhor. A sua capacidade é maior do que aquilo que você está fazendo atualmente. Então peça sempre instrução ao nosso Senhor. Fale comigo, Senhor, no rebanho tal, no número tal, através da sua igreja virtual, seja aí sem ovelhas, Avivamento 24AD, AIG 1318 37300, a Igreja 70 Santos, a Igreja dos Dons, Igrejas Benditas. Você pode pedir a instrução do Senhor através da palavra, que Ele com certeza vai te instruir, porque um coração contrito, quebrantado, alguém sedento pela sua palavra, pela sua presença, em cumprir a sua vontade, o Senhor não abandona. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Ele comentou: é difícil ter paciência para aguentar provocação. Exatamente. Mas o demônio, o inimigo, ele age tal qual uma criança na 5ª série fazendo bullying. Aonde te incomoda, aonde é considerado uma fraqueza em você, é ali que ele vai insistir, porque ele quer que você estoure justamente ali, naquele ponto, que sabe que é o ponto mais fraco em você. Tem demônio aí que conhece a pessoa muito melhor do que ela própria, porque ele busca examinar, ele filtra muito bem, ele é prudente. E, por mais que seja um fruto do Espírito Santo, o demônio também é muito paciente. Ele sabe o momento certo, a hora certa de agir, porque ele tem muito tempo para isso. Então, vamos sempre buscar, sempre nos medir conforme a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, sem dogma, sem costume, sem religiosidade. O pessoal comentou: dízimos era algo que Deus deu aos levitas como lei após a morte de Jesus deixou a existir. Não existe nenhuma base na Bíblia Sagrada afirmando isso. Primeiro ponto: o seu pensamento, a sua frase já começou errada a partir do momento em que falou que foi para os levitas. Porque o dízimo e a oferta precede o sacerdócio levítico. Pode examinar lá Hebreus capítulo 7. Deixa ali escrito com todas as letras
que o dízimo, a oferta, o sacerdócio, o sacerdote, eles são na ordem de Melquisedeque. Agora, através do Senhor Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Levi não sonhava nem em nascer. Estamos falando do bisavô dele, de Abraão. Abraão entregou o dízimo ao rei e sacerdote Melquisedeque. Ofertas e dízimo continuam valendo. Tanto é que o próprio Senhor Jesus afirmou lá em Mateus 23, deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ele não tirou o peso e a significância de nada. Ele só deixou bem claro. Não adianta fazer só uma coisa e negligenciar a outra. Da mesma forma que não adianta a pessoa simplesmente fazer ali as caridades e não ali contribuir verdadeiramente de maneira financeira para a obra. Então é muito importante examinarmos com muita atenção e cuidado para que nós venhamos a cumprir todas as vontades e mandamentos do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Para aqueles que chegaram mais tarde, mais uma vez, esse QR Code que está aqui é porque estavam utilizando indevidamente da nossa imagem e para vocês fazerem prova aí de que se por onde vocês estão acompanhando a live é um perfil oficial ou um de nossos canais parceiros, ou então alguém que está com a boa intenção de espalhar o Evangelho e a Justiça do Senhor, esse QR Code aqui vai estar aparecendo sem corte, sem borrão, sem nada. Se você está vendo uma cabeça flutuante, o canal pelo qual você está assistindo está mal intencionado e está retransmitindo. Por estarem lesando as pessoas, nós tivemos que colocar esse QR Code aqui, que também serve para vocês ofertarem e dizimarem nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Aqui o abençoado comentou: mesmo que eu tenha a faca e o queijo na mão, se Deus não gosta do queijo, aí vou ter problemas com ele como Caim. Como agradar alguém que tem tudo, pode tudo, é preenchido em tudo. Tarefa dificílima. Então vamos lá, primeiro ponto. Você falou a faca e o queijo, mas se Deus não gostar do queijo, em que há aqui verdadeiramente em nós que seja contrário às escrituras da Bíblia Sagrada? Então o primeiro ponto aqui sempre muito importante. Tudo que nós fazemos é com base na palavra do Senhor Deus. Não surgiu de um dia para o outro um sonho, vontade, um desejo no coração. São mais de 20 anos, são quase 30 anos de estudos aprofundados, de busca através de jejum e oração, subidas ao monte, sem faltar nenhuma única vez, pelo nosso sacerdote e apóstolo, para que estarmos 1000% firmados sobre a rocha do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então aí eu percebo que se você está realmente tão atribulado da forma como você ainda está se recusando a buscar aquilo que é necessário, a palavra do Senhor. Você fica mais preocupado naquilo que eu vou falar do que em buscar verdadeiramente a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Escolher um número, receber uma palavra, meditar nela. Milena, não entendo nada do que eu leio. Você tem aí o @milhaofertadim para tirar as suas dúvidas. Então por isso que é sempre muito importante estarmos buscando a palavra do Senhor, as escrituras sagradas, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aí você comentou, como agradar alguém que tem tudo, pode tudo, é preenchido em tudo? Tarefa dificílima. Se você buscasse examinar as escrituras sagradas, você ia ver como é muito fácil agradar ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque diferente do ser humano, ele não é arrogante, não é soberbo. Ele apenas verdadeiramente quer que nós façamos a sua vontade, que é o melhor para nós mesmos. Porque ele busca o melhor para cada um de nós. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Infelizmente o tempo acabou, eu não vou ter mais tempo para poder dissertar sobre a história de Melquisedeque. Pode ir lá no @milhaofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos que eu estarei interagindo com todos vocês. E sombra não é algo ruim, sombra é algo positivo. Tanto é que lá no livro de Salmos deixa claro que o Senhor é a sombra à nossa direita. O sacerdócio de Melquisedeque continua, é eterno. O sacerdócio é eterno e através do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente e continua, perpetua, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui, aguardo você na próxima live, a partir de meia-noite 7, até 1h24 da madrugada, no @Igrejas Benditas. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e meu muitíssimo amém.